bondade, que não tem fim. Te agradecemos por esse momento, Pai, que esse pequeno período de estudo seja para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Te agradecemos por permitir que conheçamos mais o Senhor por intermédio da Tua palavra. Te agradecemos não só hoje, mas para sempre. Amém. Pode poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Filho, desligou. Só isso aqui, tá? Só isso aqui. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Trindade. Já percebi que muita gente aqui já está inteirado do assunto, né, Arthur? Então, vocês são com a apostila aí, tem alguns locais para vocês escreverem, tem referência. Então, hoje você vai anotar onde que está a passagem que nós vamos ler e vocês vão anotar algumas coisas aí. Então, queria que vocês ficassem bem à vontade para aprender juntos. Amém? Então, antes de começar, eu gostaria de ler uma frase. Conhecer a Deus é conhecê-lo como Pai, Filho e Espírito Santo. Todo menos é subcristão. O escritor é Justin Dillehai, é assim que fala? É. Pois é, tá no negócio que você me passou aqui, ó. Dorias. Então, afinal de contas, o que é Trindade? Alguém aqui sabe definir o que é Trindade? É três, e ó, tem sentido. Tem sentido. Na sua apostila aí, está assim, olha, Deus é tem um espaço, não está? Você vai escrever unidade. Então, Deus é uma unidade, uma essência divina, existindo em três pessoas a divindade, sendo essas três, aí tem um espaço aí, você vai anotar, Deus Pai, eu vou esperar você anotar. Deus é uma unidade, tem um espacinho, não está, Maria? Isso, aí você vai escrever unidade. Aí está escrito assim, uma essência divina, existindo em três pessoas a divindade, sendo essas três. Aí você vai escrever Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, Trindade é um termo utilizado para descrever a essência de Deus. Não é fácil compreender isso, principalmente se você tentar fazer separação. O termo não é encontrado na Bíblia, você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. Não vai encontrar, você pode procurar, não vai encontrar. Porém, de Gênesis a Apocalipse é manifestado Deus em três pessoas distintas. Amém? Está todo mundo compreendendo? A palavra Trindade tem origem na palavra latina trinitas. Palavra essa criada no século III por um teólogo chamado Tertuliano. Eu estava conversando com a minha esposa e o movimento ao qual nós congregávamos lá atrás, há muitos anos atrás, eles usavam essa expressão, essa teologia de Tertuliano justamente para abafar o Espírito Santo. Eles levantou esse homem e falou, esse cara é um herege, porque ele dá voz ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um poder de Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, eles usavam uma passagem perfeita, entende? Usava esse contexto desse teólogo Tertuliano, onde ele deu voz ao Espírito Santo, vamos falar dessa forma, e eles usaram esse termo para colocá-lo como herege. E incrível, irmãos, que existem grandes movimentos hoje, onde eles não creem na Trindade, não creem que Deus é três. Eles não creem que Jesus Cristo ele é Deus, eles não creem que o Espírito Santo ele é Deus. Existem movimentos unicistas, né? Quem conhece Voz da Verdade aqui? São unicistas, eles acham que o Espírito Santo é o reflexo de Deus, é uma luz. Incrível, gente, incrível.
E um dia desses eu vi um debate dele com César Cavalcante. E, gente, vocês verem o argumento que eles usam, eles debocham do Espírito Santo, sabe? E é muito... Justamente, é tão claro, né? Isso. Isso. É tão claro, né? Mas para nós, pois é, na época a gente era burro. Na época nós éramos burros. Graças a Deus por Cristo Jesus. Amém? Continuando aí na sua apostila, a palavra trindade não é encontrada na Bíblia. Tem um espaçozinho. A palavra trindade não se encontra na Bíblia. Amém? Continuando, cada uma das três pessoas da trindade é Deus. Escreve aí na sua apostila. É Deus. Com D maiúsculo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Senta perto da sua mãe ou chama ela? Cada uma das três pessoas da trindade é Deus, sendo iguais em autoridade, glória e poder. Você vai escrever autoridade, vírgula, glória e poder. Isso, autoridade, glória e poder. Continuando. Cada uma igual às outras, merecendo o mesmo culto. Escreve aí, culto. Tá bom, estou te esperando. Culto, a mesma devoção, a mesma confiança, a palavra trindade. Senta perto, por favor. Meu sogro, senta aqui perto da gente aqui, eu vou ficar pertinho. Vem cá. Chega pertinho da gente aqui. Isso aí, ué. Então, irmãos, a trindade é o mesmo que triunidade. Uma vez o pastor Lucinho, ele exemplificou a Deus, e eu achei interessante. Imagina comigo aqui, talvez vai bagunçar sua cabeça, mas vamos lá, vamos bagunçar a cabeça juntos. Imagina aí aquela radiola antiga, lembra? Aí tem a radiola, é um equipamento, certo? Cabeça, mas é isso. Não, isso não é prova. Então, Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, e para confundir um pouquinho mais, existe só um Deus. Amém? Não, esse não está aí, não. Deixa eu ver onde é que o senhor está. Cada uma das três pessoas da trindade é Deus, sendo iguais em autoridade, glória e poder. Amém. Glória a Deus. Então, há um só Deus vivo e verdadeiro. O que a gente tem que levar em questão aqui, irmãos, é que a doutrina da trindade não é uma forma de triteísmo. Anota lá embaixo, lá no parágrafo 2. A doutrina da trindade não é uma forma de triteísmo. Ou seja, triteísmo, não é uma crença em três deuses. Há um só Deus vivo e verdadeiro. Aí você virando a sua folha, aí tem uma referência lá, não tem? Isso mesmo. Vamos virar a folha, tem uma referência. Anota aí Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Você pode colocar DT, viu? Que é Deuteronômio abreviado.
DT 6.4. Deuteronômio 6.4. Depois você vai abrir sua Bíblia lá para ver o que está escrito lá. Vamos abrir lá, gente? Deuteronômio 6.4. Pode colocar do ladinho. Deuteronômio 6.4. Então nós vamos abrir uma série de versículos que fala sobre a divindade de Deus. Primeiro, Deuteronômio 6.4, tá? Está escrito o que lá? Está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É isso que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Se você tiver Bíblia, você marca. Se você tiver celular, você marca. Próxima referência está em Isaías 44, 6. Está escrito assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor Deus dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. Está lá em Isaías, capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, 6. Próxima passagem que nós lemos: não terás outros deuses diante de mim. A referência está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Chegar na sua casa, você pega a sua Bíblia e marca tudo lá na sua Bíblia, tá, irmãos? Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Próxima referência, que nosso Deus é Deus, Ele é um só. Eu e o Pai somos um. Está tratando de unidade. João, está lá em João capítulo 10, versículo 30. João, capítulo 10, versículo 30. Próxima referência. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Está lá em Tiago, coloca Tiago, capítulo 2, versículo 19. TG 2:19. Próxima referência: sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Aí você coloca um tracinho e escreve a letra B, que é a parte B do versículo. Amém? Próxima referência: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Gente, eu amo essa passagem. Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Efésios, EF 4, versículos 5 e 6. A referência de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, parte B, tá? Próximo que nós lemos, que há um só Senhor, está lá em Efésios 4, versículos 5 e 6. Alguém pode ler essa próxima referência? Está lá em Apocalipse, capítulo 22, AP 22, versículo 13. Apocalipse 22, versículo 13. Agora vai começar a clarear um pouquinho a nossa mente, irmãos. É maravilhoso. Deus, ele existe como 3 pessoas. Aí na sua apostila está: o Pai é, não é isso?
Você vai escrever Deus com D maiúsculo, por favor, gente. E a referência está assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Maravilhoso, maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Você pode anotar na próxima referência aí. Segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Irmão, a presciência aqui é o mesmo que pré-conhecimento, tá? E isso é um atributo que é dado somente a Deus, tá bom? Então Deus, ele tem todo o conhecimento, Deus, ele tem todo o poder, ele é Deus, ele é tudo em todos, amém? Como nós lemos lá em Efésios 4. A próxima referência, Jesus fala: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Está lá em João, segunda, 1 Pedro. O de cima é 1 Coríntios 8,6. É só você colocar uma setinha assim, ó. Perdão, tá, irmãos? Todavia para nós há um só Deus, é 1 Coríntios 8,6. Me perdoem, irmãos. Gente, eu tenho um problema com errar. Quando eu escrevo errado, eu tenho que rasgar e fazer de novo, sabe? Não rasga a apostila, não. 1 Coríntios 8,6. 8,6, Eliane. 8,6. 1 Coríntios 8,6. E a próxima referência, segundo a presciência de Deus Pai, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amém? E a próxima referência: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. João, capítulo 2, João, capítulo 20, versículo 17. Falamos sobre Deus até aqui, né? Agora nós vamos falar sobre o Filho de Deus. Antes, eu queria fazer uma pergunta. Quer ver? Eu vou escolher uma pessoa aqui. Eliane, você pode me responder uma pergunta? Jesus Cristo, ele é Deus ou ele é Filho de Deus? Hã? Filho de Deus? Xande, Jesus Cristo, ele é Deus ou ele é Filho de Deus? Ele é Deus? Amém, não é Filho de Deus, não? Amém. Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 5, que é essa próxima referência aí que a gente vai ler. Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Irmãos, pastor, aqui ó. Romanos 9,5. Irmãos, eu lembro quando a gente deu o nosso primeiro pré-batismo aqui na igreja, e eu fiz essa pergunta, eu falei para os irmãos assim: Jesus Cristo, ele é Deus ou ele é Filho de Deus? Todo mundo respondeu: não, Jesus Cristo, ele é Filho de Deus. Eu perguntei de novo: mas ele não é Deus? E eles assustaram quando eles descobriram na palavra que Jesus Cristo, ele é Deus. E foi assim, foi maravilhoso, irmãos, foi maravilhoso, assim, a partir da gente, o descobrir, sabe, que Jesus Cristo, ele é Deus. E se nós não tivermos isso totalmente revelado no nosso coração, é até perigoso, né, perigoso. Por que ele é Deus? Porque ele é Deus, aí. Também. Vamos abra sua Bíblia em João, capítulo 1, por favor. João, capítulo 1. De vez em quando nós vamos voltar na mesma passagem, viu, irmão?
João capítulo 1, versículo 1. João 1, 1. João capítulo 1, versículo 1. Não está na apostila aí, tá? Acho que vai estar nas próximas. Deixa eu ver. Isso, mas vamos só antecipar um pouquinho aqui. João capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Agora vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano. Gênesis 1, versículo 3. Vamos ler do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse verbo que João identifica lá, que o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus, o verbo é o próprio Cristo. Aqui a gente vê a ação da Trindade. Adiantando um pouquinho a apostila, aqui nós vemos a ação da Trindade. A gente vê o Espírito Santo de Deus, nós vemos Deus e nós vemos o próprio Cristo, o verbo de Deus, fazendo as coisas existindo, né? Em Colossenses fala tanta coisa que a gente vai adiantar aqui. Muito interessante, quer ver? Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Lá na sua apostila, aqui é a próxima referência. Porquanto nele, Cristo, Colossenses 2, 9. Porquanto nele, que é Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, tem como... É muito claro, sabe, irmãos? É muito claro, muito claro. Muito claro. Próxima referência, eu e o Pai somos um. Está lá em João 10:30, que nós já lemos isso lá atrás. João capítulo 1, versículo 1, que é a próxima referência, no princípio era o verbo. João 1, 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui nós estamos falando de Jesus Cristo. O Filho também é Deus. Assim como Deus é Deus, o Filho também é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu e o Pai somos um. Isso, João 10:30. Isso, João 10:30. João 1:1. Tanto de João, né, mas um só. A próxima referência lá está em João também, tá? João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai. É quem o revelou. Meu Deus. Até um incrédulo reconheceu que Jesus Cristo é Deus, que é Tomé, o próximo que nós vamos ler. Está lá em João capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, aonde, meu sogro? É de Tomé? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. É João 1,18. Isso. E o próximo é João 20, 28. Que respondeu-lhe Tomé. É isso mesmo? É isso aí. Próxima referência nossa está lá em 1 Coríntios 8, 6. 1 Coríntios 8, 6. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. 1 Coríntios 8, 6. Glória a Deus.
1 aos Coríntios 8, 6. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 18. Hebreus 1, 8. Eu falei 18, não falei? Misericórdia. Eu estou lendo e falando outra coisa. Hebreus 1, 8. Próxima referência nossa, está lá em 1 João 5:20. 1 João 5:20. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Próxima referência, está lá em Tito 2:13. E para adiantar, você anota lá embaixo, Apocalipse 4:11. Tito 2:13, Apocalipse 4:11. Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:13. E Apocalipse 4:11. Alguém leia Apocalipse, por favor? 4:11. 4:11. Está aí na apostila. Aleluia. Gente, só frisando Tito 2:13, olha que coisa maravilhosa. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Meu Deus, isso aqui é um tema para tatuagem. Então, irmãos, os atributos atribuídos a Cristo são atributos atribuídos somente a um Deus, que nós vamos ler agora. Se nós atribuíssemos algo a um ser que não é Deus, nós estamos pecando. Então, será que todos, antes de nós, pecaram? Os discípulos reconhecendo que Jesus Cristo é Deus, será que todos eles pecaram? Será que todos eles viram em Cristo uma divindade que nós muitas das vezes não enxergamos? Isso é muito sério, a gente sabermos do nosso Deus, saber que Jesus Cristo é Deus, saber que, a essência desse nosso Deus. E aqui a gente está destacando a divindade, porque se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, nós precisamos ver na palavra. E aqui nós identificamos uma pancada de coisa que prova que Jesus Cristo ele é Deus. Pessoas que andaram com ele. A gente não está falando dos pais da igreja, nós estamos falando de discípulos. João, discípulo amado, uma pessoa que esteve com Cristo assim muito perto. E era reconhecido por Cristo como o querido, como o amigo. Então, eu acredito que João, ele identifica Cristo como Deus de uma forma tão magnífica. E nós vamos falar um pouquinho sobre alguns atributos, tá? Santidade, que é o primeiro atributo dado a Cristo. Tá aí, o primeiro atributo tem um espaçozinho, você vai escrever aí, santidade. O primeiro atributo é santidade, e a referência você vai colocar em Marcos 1:24. Agora você vai abrir sua Bíblia e vai ver o que está lá. Marcos 1:24. Vou explicar para você, gente. Toda essa referência que está lá, escrita, eu errei, eu tinha que ter apagado, sabe? Porque eu queria induzir vocês a abrir a Bíblia de vocês, e sabe? Então eu não coloquei a referência, vocês anotaram, mas a passagem bíblica não era para mim ter colocado. Mas amém, vamos lá. A primeira vez é assim mesmo, irmãos. Então, o primeiro atributo, santidade, vocês escreveram aí. A referência está lá em Marcos capítulo 1:24, e você vai abrir a sua Bíblia lá, para ver o que está escrito. Marcos capítulo 1:24. Vamos abrir? Marcos capítulo
1, versículo 24. Está escrito assim: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, ó Santo de Deus. Os demônios, eles veem em Cristo a santidade, vê nele o Filho de Deus. E esse termo santidade é um termo dado somente a quem é realmente Deus. Então os demônios, eles entenderam isso, entenderam que Jesus Cristo é santo. A próxima referência está lá em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Você vai anotar aí, tá? 2 Coríntios 5, 21. Alguém lê para mim? Glória a Deus. Deus tornou o pecado, não o pecador, viu? Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Quem não tem pecado é santo, é Deus. É um atributo dado somente a Deus, não é? Glória a Deus. Próxima referência está lá em João capítulo 8, versículo 46. João 8, 46. João 8, 46. Maravilhoso, ó. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Maravilhoso, gente, meu Deus. Qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se eu falar para vocês assim, alguém que pode me acusar de algum pecado, todo mundo levanta a mão, eu posso, você é pecador. Né? Mas o próprio Cristo, ele fala, ele traz isso para si. Qual de vocês pode apontar para mim e dizer que eu sou pecador ou que eu tenho algum pecado? Gente, maravilhoso, maravilhoso. Próxima referência, Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Enquanto vocês anotam, irmãos, vocês prometem para o próprio Espírito Santo que vocês vão abrir a Bíblia de vocês na casa de vocês, vão dar uma relida nisso? Por favor. Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Tem gente que acha que é uma dessas pessoas, irmãos. Tem pastores que acham. É incrível isso. Misericórdia. Misericórdia. E o segundo atributo que nós vamos falar é sobre eternidade. É um atributo dado somente a Deus. Segundo atributo, aí tem um espaçozinho, você vai escrever eternidade. Para a gente adiantar um pouquinho, para a gente fechar pelo menos esse segundo atributo, tem 4 referências aí, não é? Você vai escrever a primeira referência que nós já passamos por lá, está em João 1:1. Você vai escrever João 1:1. O próximo, João capítulo 8, versículo 58. Depois, Hebreus capítulo 1, versículo 8. João 1:1, João 8, 58, Hebreus capítulo 1, versículo 8, e a última, João
17:5. Quer que repete? João capítulo 1, versículo 1. João 8:58. Hebreus 1, versículo 8. E João 17:5. João 1:1, João 8:58, Hebreus 1:8 e João 17:5. Nós já lemos lá em João 1:1, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Amém? Então é um atributo de eternidade. Agora João 8:58. Vamos abrir lá? João 8:58. É escrito assim: respondeu Jesus, eu afirmo, olha que lindo isso, que antes de Abraão nascer, eu sou. É um atributo de eternidade, um atributo que é dado somente a quem é Deus, a quem é uma divindade. Hebreus capítulo 1, versículo 18, versículo 8, quer dizer. Hebreus 1:8. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mais algo que aponta para a eternidade. E João capítulo 17, que é a nossa última passagem. João 17:5. Jesus Cristo fala, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmão, Jesus Cristo é eterno assim como Deus. E na nossa próxima série nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Amém, irmãos? Por hoje sim. Por hoje sim. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Graças a Deus. Irmãos, releiam, por favor. Foi feito com muito carinho, sabe, irmãos? Confere tudo. Se tiver alguma coisa errada, vocês procuram a gente, que a gente corrige. Que nós possamos continuar crescendo em graça e conhecimento. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor tem tido comigo, Deus. Que nós possamos continuar firmes em Tua presença, meu Deus. Obrigado, Deus, por nos permitir, ó Pai, conhecer mais um pouco da Sua essência. Sabemos, ó Pai, que não saberemos de tudo, ó Pai, da plenitude de quem o Senhor é. Mas o pouco que o Senhor nos revela, ó Pai, isso nos alimenta, Deus. Eu te agradeço por cada pessoa que veio aqui, que separou um pouco do seu tempo para aprender